agregar aí como as ferramentas, né, para uso em sala de aula. Uma das coisas que eu vou passar para vocês é trabalhar com duas telas na mesma tela do computador. Então, já estão vendo a tela do computador aqui, né? Ó, eu estou aqui com o meu documento em aberto, certo? Geralmente, quando a gente abre, ele abre assim, tá? O que eu faço? Lá em cima, naquele quadradinho, minimizar. Eu clico nele, eu minimizo a minha tela. Ela fica na metade. E aí, eu abro um outro documento, que seja também um documento de... Precisa aceitar alguém aqui? Que seja também um documento de Word ou até mesmo uns slides, eu posso abrir também. Abrir. O que eu faço? Eu minimizo ele também. E aí fica um em cima do outro, estão vendo? Então, eu clico em cima do primeiro que aparece aqui, 2 vezes, e arrasto ele para o lado. E aí, quando eu vou arrastando ele para o lado, vocês percebam aqui, ó, que vai ficar um do ladinho do outro. Então, eu consigo transferir um para o outro, ó. Eu vou trabalhando aqui e olhando ali ao lado, se eu precisar de alguma informação. E vocês podem dividir isso em quantas telas forem, se quiser abrir um outro documento. Aí, diminui esse aqui, arrasta aqui para cima, ó. Vai arrastando ele para cima. E o outro documento que abrir, eu encaixo nesse espaço que aparecer aqui na minha tela. Então, assim vocês conseguem trabalhar com a divisão de tela do computador. Digita no documento normal, dá para fazer Ctrl+C, Ctrl+V, vamos dizer assim que eu quero buscar essa informação aqui e levar para o meu documento. Eu consigo fazer isso, tá? O zoom. Então, eu consigo vir aqui, nesse, seleciono, faço o Ctrl+C, vou lá no meu documento, dou um Ctrl+V. Então, eu tirei do que estava no slide e levei para o meu documento. O que eu costumo fazer agora que eu estou fazendo vários slides para apresentações? Eu faço essa divisão de tela, busco o que está em documento e faço os meus slides. É isso que eu faço, tá? Então, eu estou fazendo o contrário, na verdade. Eu estou levando para slide que eu tenho um documento. Aqueles slides que aparecem para nós, assim, todo cheio de coisa, cheio de bonequinhos e tudo mais. Os slides Go. Vocês vão abrir uma guia da internet e vão escrever assim, ó, slides Go. Feito isso, vão dar o Enter. E nesse primeiro que aparece aqui, modelos gratuitos para Google Slides. Vocês vão clicar em cima. E isso aqui é tudo de bom. Aparece tudo o que vocês imaginarem mais um pouco. Tá? Olha só. Todos esses slides aqui já estão prontos, com imagens, com figurinhas, como vocês quiserem. Hoje pela manhã eu mostrei umas lâminas para vocês. É esse aqui, ó. Eu gostei dele. Eu não sei se ele traz aquilo que eu imagino. Nessa setinha ao lado, vocês têm como pré-visualizar. Então, vocês vão clicando e vão vendo o que ele está trazendo, ó. Ó, tudo que esse slide traz, ele vai aparecendo aqui para mim, ó. E aí eu estou gostando, tem canetinha, tem setinha, tem isso, tem borrachinha. Ah, mas eu não gostei do slide em si, mas eu gostei das figurinhas, não tem problema, dá para copiar a figurinha de um e levar para o outro. E assim vocês vão criando, tá? Não, mas eu gostei desse aqui, então eu clico em cima dele, ele aparece aqui maior, e eu venho aqui ao lado, ó, PowerPoint, porque eu vou baixar ele em PowerPoint. Então, quando eu coloco o PowerPoint, eu estou baixando ele, e aparecerá para mim o slide pronto, com todas as figurinhas, e eu só tenho que estar digitando depois, ó, está baixando aqui, às vezes demora um pouquinho para carregar. Ô Mari, as peças são soltas, então quer dizer que ele é todo editável, tanto as imagens como o texto? Tudo editável. Tudo de bom, legal. Ó, aqui tem ele pronto já, estão vendo ele maior? Aqui eu coloco o título que eu quero, com essa capinha, escrevo, eu não quero usar esse slide, é só eu deletar, eu posso deletar ele, aqui tirei. Tem esse aqui que divide, até apareceu aqui uma fórmula da matemática. Ó, posso mudar a cor da letra, eu posso mudar o tipo de letra, o tamanho da letra, posso levar ele mais para um lado do que para o outro. Eu não quero usar esse risco aqui embaixo, não tem problema. Ele é todo editável. E vocês conseguem tudo o que quiserem. Ah, eu quero mudar o fundo dele todo branco, eu não quero ele todo branco. Dá para mudar também, tá?
E assim vocês vão tendo várias imagens, tem milhares de slides prontos, e você, com figuras, inclusive, ó, eu usei hoje com vocês isso aqui, tá? Tem gráficos de pizza, tem outros tipos de gráfico, tem slides com mapas para exemplificar na geografia, tem com figuras de arte, tem vários, tem na matemática, inclusive, tem um slide que tem um gráfico da parábola, da função quadrática, tem vários tipos de slides. E aí, o que, que eu faço? Eu posso, por exemplo, assim, eu gostei dessa imagem, mas eu não gostei desse slide. Eu posso tirar essa imagem daqui e levar para onde eu quiser, para um outro slide que eu for criar. Certo? Então, vocês clicando em Slides Go, vocês têm várias opções. Essa é uma das opções, né? Como eu disse, tem várias. Vou mostrar aqui, deixa eu voltar, ó. Aqui tem recente, que são os mais recentes. Aqui tem os slides que são populares, vocês podem pesquisar por temas. Ô, Mari, depois tu salva no PowerPoint normal? Normal, ó. Tá vendo aquele que eu baixei ali? Então, busquei esse aqui que tem um caderninho. Vou baixar ele. PowerPoint, cliquei em cima, arquivo, salvar como, e eu vou salvar na minha área de trabalho. Onde é que eu vou salvar? Então, eu vou escolher aqui onde eu vou salvar a informação dos professores, e aqui eu salvo com o nome que eu quero. E aí, de repente, vocês estão se perguntando assim, Mari, como é que eu faço para mudar o fundo? Ó, esse é um slide que foi criado, ele não está pronto. Então, essas imagens aqui a gente consegue buscar na internet, consegue, inclusive, trazer desses slides Go que vocês gostaram de uma imagem e criar o próprio PowerPoint de vocês. Ó, isso é uma imagem da internet, que tem coisinhas de química aqui, tem tubinhos de ensaio, tem Becker, enfim. E aí, em cima, tem algumas perguntinhas que foram trabalhadas, tem um bonequinho, vai mudando a cor. Dá para a gente pegar o nosso bonequinho lá do YouTube? Dá para pegar o bonequinho do YouTube, sim, e colocar como uma imagem. Dá sim. Vou mostrar para vocês como que faz isso. Só que tem um detalhezinho. Como que eu consigo passar em forma de imagem para vocês? Eu fiz um post só para vocês desse slide todo, porque como ele vem todo pronto, ele me traz todas as possibilidades, ó. Tá. Como é que tu seleciona todos? Estás dando Ctrl T? Ah, tá. Então, vamos lá. Então, vocês viram que ele está todo aqui, mas eu só quero o primeiro para mandar para vocês. Então, Tá. eu seleciono de baixo, eu dou Shift no meu computador. Shift? Só Shift? Só Shift. No meu é só Shift. Tá. Alguns não tem Shift, tem só uma setinha para cima. Clica em cima dele e vai com a setinha para baixo. E ele corre selecionando tudo que tem abaixo. Então é Shift, seta para baixo. Ou para cima, no caso. Não, Tá. a setinha Shift. Se não Tá. tem Shift no computador de vocês, vai ter uma setinha para cima no canto. tá. esquerdo. Beleza. E daí, depois que ficou com o dedo apertado ali, vai na setinha para baixo. Tá. Dá para fazer com mouse também, né, Mari? Dá para fazer com o mouse também. Isso. Clique quem e tem segura, mouse, igual faz com o mouse. selecionar o... Igual o Word, Thaís. Igual o Word, clique e isso mesmo. arrasta. Clique Tá. e arrasta, igual no texto. Obrigada. Isso mesmo. E aí, assim, ó, vocês podem... Eu estou fazendo assim porque eu estou sem o mouse. Então, vocês podem ir tudo para baixo ou tudo para cima. Depende de onde está o slide que vocês mexeram, que vocês querem usar como imagem. Como um post, assim, igual eu mando aqueles recadinhos para vocês. E aí, dá o delete. Ô, Mari, Oi? se eu quiser fazer mais imagens no mesmo slide, eu posso, e aí só salvo ali como JPEG, no caso. No mesmo Isso. slide. Aí vai no mesmo slide, não, aqui no mesmo coisa do PowerPoint. Aí se eu salvar ali como JPEG, vai salvar, eu botei 4, vai salvar 4 imagens, é isso? Isso, vamos dizer que eu quero o primeiro. Eu não quero esse aqui. Então, eu vou selecionar ele, delete. Gostei desse, eu vou usar esse, fica aqui. Esse aqui também, depende do que eu quero criar, né? E esse aqui também. Não, vamos dizer que seja esse aqui. Mas esses dois aqui do meio eu não quero. Então, eu faço aquilo que eu disse para a Priscila. Shift, setinha para baixo, deletei aqueles dois do meio. E aí, depois, o que eu não quero abaixo desses, eu vou selecionando tudo. Ó, selecionei tudo, dei um delete. Fiquei só com aquilo que eu criei. Vamos dizer que eu já criei tudo isso aqui, já está tudo certo como eu gostaria. Então, eu venho aqui, arquivo, salvar como, formação dos professores, e eu vou colocar assim, modelos. Aqui eu salvo em PowerPoint, porque vai que depois que eu criei a imagem,
eu vi que tem um erro. Então, se eu salvar em PowerPoint, eu consigo voltar e arrumar tranquilamente. Se eu salvo já direto como imagem, não dá. Então, eu garanto o salvo em PowerPoint primeiro, e depois disso eu vou lá e salvo formato JPEG. Salvar todos os slides. Ok. E eu volto lá na minha pasta, na área de trabalho, onde quer que eu tenha salvo. Então, eu volto nela, clico nela. E eu estou aqui na formação de professores. Então, eu vou lá na pasta novamente, modelos, e está aqui. E aparecem os 4 aqui separados como imagens. Daí eu vou mandar para vocês. Tá? Eu tenho que ir lá no meu WhatsApp. Certo? Então, eu vou abrir a minha guia aqui, onde eu tenho meu WhatsApp. E daí vocês sabem colocar o WhatsApp no computador, né? O web WhatsApp. E depois que eu tenho o web WhatsApp aqui, então eu vou me buscar aqui. E daí é outra dica que eu vou dar para vocês. Que às vezes, ele não fica já aquela imagem pronta. Então, eu venho no documento, formação de professores, modelos, aparecem os 4, eu quero mandar os 4. Então, eu seleciono os 4 de novo, do mesmo jeitinho. Shift, setinha para o lado, para baixo, ou para cima, dependendo da ordem que eles aparecerem, e eu vou em abrir. Já vai aparecer todos eles aqui, ó, irão aparecer todos. Encaminhei. Eu não sei, eu acho que talvez a maioria conheça o slide share. Não conheço, Priscila, compartilha. Tá, Estamos porque aqui. o slide share, tu entras lá e tem slide pronto da tua disciplina. Entendeste? Assim, Legal. sobre Revolução Francesa, eu vou achar 50 slides. Tem umas porcarias. Tem que abrir. O que eu faço? Eu abro vários slides e monto o que me interessa, entendeu? Sim. Mas tem professores que colocam slides lá, assim, que tu olha e diz assim, fui eu que fiz, sabe? De tão parecido com o teu esquema de aula, sabe? Tem todas as disciplinas, inclusive áreas de direito, ensino superior, tem tudo lá, tá? Então, o nome é Slide Share. Vou escrever aqui nos detalhes, ali no comunicado. Eu abro aqui, vamos ver se eu escrevo certo. Já abro. Eu uso também, Priscila. Nossa, tem um cara lá da Bahia que dá aula para o Supermédia, é um cursinho só para medicina. Pensa nos slides, mas aquilo lá não é ele que faz. Tem coisa de escola com TI, com equipe. Eu morro de inveja daquilo. É assim, esse aí, Mari. Mari, tira o C, Mari, não tem o C. É share assim. assim, né? Isso. Slides. Slide Share. É o primeiro aqui? Sim. Pesquisar lá, ó, bota lá Química Orgânica. E aí aparecem os slides prontos já. Tudo. Ó, show, já aparecem eles prontos aqui. Também dá para ficar pré-selecionando eles? E ele é editável ou não? É editável. Eu também faço, Priscila. Quando eu estava em sala, eu fazia. Dá para tirar aquilo que a gente não quer. Tá, e dá para colocar o que tu quer, né? Legal. Umas coisas eu faço print, né? Faço print do slide e colo a figura inteira. Internet. Sim. Mas olha, coisa boa. Sim. Não, tudo que a gente aprender é maravilhoso, né? É muito bom. Então, A Márcia falou ali no Canva, Márcia. A Márcia está online agora? Eu tentei olhar ali, esse Canva tem um que é gratuito e outro que tem que pagar. Como é que é isso? A Márcia está aí para falar? É o gratuito. O Canvas vocês conseguem fazer o mesmo que eu faço no PowerPoint. Eu utilizei o Canvas também. Só porque o Canvas tu não consegue salvar para editar depois. Tu só salva ele como imagem. E aí fica como imagem. E esse do PowerPoint não, tu consegue editar em cima dele depois, caso tenha um erro de digitação, alguma coisa assim. Mas no Canvas tu pode usar ele no próprio site, né? No Canvas tu faz a edição lá mesmo. Isso, lá mesmo. Daí depois que tu termina, tu salva ele já como imagem. Já, isso. Quer ver? Deixa eu abrir aqui, vamos ver se vai abrir. Para mostrar para vocês. Já tem vários prontos também, só porque daí ele é uma lâmina, né? É para fazer um post apenas. Daí tu tem que cadastrar o teu e-mail, design gráfico para todos. Ô, Márcia, aquilo aquele data show que a gente comprou, se fizer no Canvas e salvar em JPEG, pode botar direto no pendrive? Dá, Priscila? Dá? Daí pode botar direto no data show? Porque quando tu salvar, tu vai salvar no teu computador, na tua área de trabalho.
Aí tu Isso. salva na tua área de trabalho, depois tu usa no pendrive, passa pro Data Show, daí tu faz como tu achar melhor. Beleza. Ó, Aqui, o que eu só tenho para acrescentar do Canvas é que, como tem esse institucional ali, que é For Education, dá para a gente fazer o login pelo nosso e-mail da sede, e aí a gente tem acesso ilimitado, sabe? Não precisa. Não, aquela coroazinha que aparece no outro, se a gente mandar, a gente faz a inscrição ali, faz o login certinho, e a gente consegue acessar tudo, todas as imagens, e a gente faz o que a gente quiser. Eu achei bem bom, bem bom. isso mesmo, a gente utiliza ele todo, assim, todas as possibilidades que tem ali. Tudo vocês conseguem utilizar. Eu só Posso entrar falar? aqui. Pode? Estou. Eu mandei até um link aqui para vocês. Eu tenho vários slides, alguns, por exemplo, da própria editora, né? Que eu tinha às vezes dificuldade de achar, e a editora do livro Sociologia em Movimento disponibilizava slides prontos, né? Aí eu utilizo esses slides que estão lá no meu SlideShare, e alguns que eu faço com base no que tem no livro. E eu até estou alimentando, eu tenho um blog que eu fiz em 2014. Aí os slides que eu tenho, eu fui lá e coloquei no meu Drive, no Google Drive, daí eu faço lá, vou lá e escrevo o que eu quero no meu blog, que é o Sociologia à la carte, e coloco lá, por exemplo, Sociologia e Movimento, capítulo 1, aí para a pessoa conseguir acessar aquele slide ali, ela só tem que clicar ali, eu faço um hiperlink, ela clica e pode baixar o slide, enfim, né? Para não ficar numa plataforma, só tem que depois ter o slide pronto, né? Que nem eu tenho ali no SlideShare. Aí, se vocês olharem, eu tenho os slides aqui que eu mandei para vocês, alguns têm 12 mil visualizações, alguns menos, outros mais, mas o pessoal baixa bastante. Alguns eu fiz e outros eu copiei da editora, né? Ou só disponibilizei ali. Mas o blog também é uma coisa que eu estou tentando resgatar, assim, que eu tinha feito lá em 2014, e agora estou tentando alimentar ele e tentar colocar sala de aula interativa, que eu aprendi a fazer ano passado, né? Fazer aquele avatar falar, que nem eu mandava pro pessoal, coisinhas assim, ou criar o meu avatar para poder botar ele ali nos meus slides com aquele fundo, né, que não tenha fundo, então é uma série de coisas. Mas, infelizmente, como a gente acaba pegando muitas aulas, sobra pouco tempo, né, para a gente investigar, aprender a lidar com essas tecnologias aí. Para mim é um pouquinho complicado, mas a gente vai indo. No Canvas eu tentei e não consegui, assim, achei meio complicado editar, colocar as coisas que eu queria. Até porque eu tenho que ter uma fonte, como eu trabalho com o Data Show, eu tenho que ter um slide numa fonte bem grande, porque é aquilo que eu passo para eles, não pode ser uma coisa pequena, assim, e aí tu tem que editar muito ali o slide, e daí fica complicado, pelo menos ali do Canvas, né? Se bem que fica, tipo, super moderno, né? Porque ele tem, assim, como é que se diz, um layout bem legal. Mas eu peguei, se vocês olharem mais, os clássicos. Aqui eu procurei o Canvas, aí a gente tem que cadastrar o e-mail, né? Cadastrei o meu e-mail, aí tem que entrar com uma opção, ou se é empresa, estudante, professor, eu entrei como professor, e ele abre em várias possibilidades também. Ó, várias possibilidades. Então, N possibilidades. Só que diferente daquele que a Priscila falou e daquele outro que eu falei, ele vem pronto e ele tem essa possibilidade aqui, ele é um slide só. Ó, aí você vai criando um a um. Tipo, nesse modelo ele tem uma sequência de 2 slides, ó. É o que ele tem. E aí aqui dá para editar, aqui também edita, aqui tira essa foto, leva para cima. Enfim, você consegue editar tudo que precisar aqui e ele vai ficar um post numa página grande, como se fosse fazer um cartaz. Então, gente, tá aí, né, algumas opções para vocês. Então, a Márcia passou o Canvas, a Priscila os slide sharing, e eu trouxe esses slides Go para vocês com essas opções que tem aí, tá? Como eu disse, vocês podem criar o próprio slide de vocês, se de repente nenhum nem outro não encaixou, ou até mesmo buscou
um aqui dos slides Go para fazer o de vocês, ou pegou os slides share lá que a Priscila trouxe, né? No Canvas também. Vocês têm como mudar. No caso, quando é slide, que é do PowerPoint, vocês conseguem fazer assim, por exemplo. Eu vou... Um novo slide. Ele aparece todo em branco, ó. Então, aqui eu consigo colocar várias coisas. Eu consigo criar um plano de fundo para ele. Eu consigo pegar essa imagem que eu gostei aqui. Esse aqui, eu quero trazer daqui, eu quero levar para lá. Posso levar, sabe? Uma figurinha. Tem alguns que tem a figurinha que dá para ir, outros não tem, ó. Levo daqui para lá. Aí eu quero mudar o fundo dele, eu quero fazer um fundo diferente. Então, eu clico com o botão direito do mouse e eu venho formatar plano de fundo. Quando eu coloco para formatar plano de fundo, eu posso preencher ele gradiente, eu posso fazer o preenchimento com uma imagem, pode ser essa imagem ou uma imagem que eu queira inserir, daí eu tenho que buscar essa imagem. Como eu posso ter ela aberta no meu computador, selecionar ela, como disse a Thaís, o bonequinho dela lá do YouTube, faço Ctrl+C, venho aqui, faço Ctrl+V, aonde ela estiver, eu seleciono, Ctrl+C, levo o bonequinho lá onde estava, como disse a Thaís, faço Ctrl+V e arrasto para onde eu quiser, certo? E assim eu vou criando. Eu quero mudar a cor, eu não gostei dessa cor. Não gostou dessa cor, você tem como mudar. É só vir aqui, tira dali, né? Aonde está preenchimento sólido, e você seleciona a cor que quiser. Quero colocar um begezinho, quero colocar um vermelho, um verde, um azul. A cor que eu quiser colocar, eu vou colocando. Eu posso colocar aqui, ó, preenchimento com padrão. Ele vai aparecendo essas texturas de bolinha. Aqui já mais preenchidinho, aqui mais... E aí eu vou selecionando do jeito que eu quero e vou criando os slides. Isso na opção de criar, né? Se não, é buscar o que já está pronto e fazendo os seus ajustes e adaptações. Eu tenho outras coisas para passar para vocês aqui do PowerPoint, mas eu acho que seria mais interessante no momento, quem tiver interesse, claro, quando estivermos juntos, com o computador, cada um com o seu. Olha essa situação aqui. Coloquei em forma de apresentação. Apareceu a primeira pergunta, apareceu todas as perguntas, cliquei de novo, aparece a resposta. Então, isso tudo aqui vocês conseguem fazer também, como um jogo de pergunta e resposta, usando todas as ferramentas que aqui no PowerPoint a gente tem. A gente tem os designs, a gente tem as transições, tem as animações. Isso que vocês viram de aparecer um, para depois aparecer o outro, e depois aparecer o outro, a gente faz aqui nessas transições. Mas tem várias ferramentas que a gente pode utilizar e explorar para fazer essas coisas bem legais. Precisou de um auxílio? Estou ali na sala de apoio, é só combinar comigo, Mari. Claro que agora tem que ser tudo agendado para não ter aglomeração, né? A gente sabe disso. Então, assim, Mari, tem um tempinho? Posso quando? E aí, no tempo de vocês também, vocês vão ali. Aquilo que eu sei, eu nunca me importei de compartilhar, a gente nunca se importa de compartilhar, porque todo mundo ganha, né? Eu aprendi muita coisa também conversando com outras pessoas. A Aline, que esteve com vocês ontem, também aprendi muita coisa com ela, essa parte tecnológica. E a gente vai se conversando, e daí depois que tu já pega um pouco mais, já tem mais confiança e tem mais domínio, às vezes até por telefone tu resolve. Mari, me diz aí onde é que eu tenho que apertar. Aquilo que eu sei, eu vou dizendo, tu vai no teu computador, no teu tempo e vai fazendo. Mas a gente sabe que é aos poucos. E uma coisa que eu não imaginava ano passado aprender tudo o que eu aprendi, gente, e por isso que eu quero compartilhar com vocês, porque, de certa forma, deixa mais bonito e facilita também o nosso trabalho. A gente vai compartilhando no seu tempo. Então, cada um no seu tempo, vocês no de vocês, eu no meu, e a gente vai se... E se vocês descobrirem algo também, Mari, eu aprendi tal coisa. Beleza. Vamos para outra parte. Classroom. Quem quiser usar o Classroom esse ano. Mari, tudo que eu tenho do ano passado, dá para aproveitar? Dá, inclusive a aula na íntegra. Vocês conseguem reutilizar a aula na íntegra para esse ano. Tá? Ô, Mari. Oi? Eu olhei o Classroom essa semana, daí as minhas turmas realmente, que eu tô com, esse ano eu tô só com ensino fundamental, elas estão lá, tá? Minhas turmas desse ano. E as turmas do ano passado, eu procurei, eu não achei. Onde que eu procuro isso? Quando tu abre para ti, só aparece as desse ano?
Só as desse ano. As do ano passado não aparecem. Não aparecem, daí eu procurei lá para ver as aulas, né? Apesar de que eu tenho tudo salvo no computador também, né? As do ano Sim. passado. Mas aí eu procurei para ver se estavam lá, porque tu tinha comentado já que estariam lá, né? Mas não Sim. achei. Não sei se sou eu que não se procuraram, pode ser? Né? Rita, Eu queria acrescentar. Como eu fiquei sem as aulas, o meu sumiu tudo. Tá em brancas nuvens o meu Classroom. Tá, então assim, ó, gente, é como foi falado hoje pela manhã, eles ainda estão fazendo de forma automática, conforme o pessoal da secretaria vai colocando as aulas para nós, e conforme vai enturmando os alunos, as turmas vão vindo, sabe? Mas se isso continuar depois, daí é importante entrar em contato para a gente ver o que aconteceu. Se depois que a Morgana já colocar a aula para vocês, depois que eles já fizerem essas alterações todas, que o pessoal da secretaria já enturmar os alunos, e ainda assim continuar vocês sem turma, daí é importante entrar em contato para a gente ver o que está acontecendo, tá? Para mim também não aparece nenhuma turma. Mas a Samira ia dizer alguma coisa. O que era, Samira? para mim aparecem turmas arquivadas. Tem um item aqui que tu coloca. Quando aparece, ele aparece a primeira coisa, nenhuma turma. Aí quando tu vai lá no cantinho esquerdo, diz assim, turmas, agenda, turmas arquivadas e configuração. Se tu clica em turmas arquivadas, tem algumas. Na verdade, isso aqui é da escola, né, gente? Ó, 2021 tem todas aqui, tá? Aí 2020, quando começa 2020, não tem o 2020 na frente, porque o ano passado não tinha, né? E aí vem todas as turmas que já estão prontas, ó, que vieram automáticas. Mas as outras não tem, ó. Tipo, o ensino médio só aparece terceiro ano do ensino médio. Estão faltando aqui para mim, nesse da escola, todas as turmas do primeiro e do segundo. Agora eu vou entrar com o meu e-mail para ver. Com o meu e-mail, eu acredito que vai ser diferente, que eu não vou ter turmas, porque... Tá, olha, Mari, entrei aqui no meu e modifico. As turmas desse ano não aparecem mais, aparecem só as turmas do ano passado e só do fundamental. As do médio do ano passado não aparecem, e nem as desse ano mais. Agora voltou as do fundamental. É que as do médio do ano passado, primeiro e segundo ano, realmente não estão aparecendo, tá? Elas, segundo a informação que a Cris nos passou, né, Cris, é que eles estão vai vir automaticamente conforme acontecem as intimações. Mari, aqui no meu só aparecem as turmas do ano passado também, e é só fundamental, né, que eu tenho. Deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês. Ó, ele aparece assim, ó. Certo? Aí aqui, turmas arquivadas. O meu também aparece assim. Nenhuma turma arquivada. Por quê? Porque os segundos anos e os primeiros ainda não estão aparecendo. E o ano passado eu só tive os segundos. Então, por isso que não aparece nenhuma turma arquivada. Mas o que eu achei estranho? Eu achei estranho porque não aparece nem as minhas turmas de 2020, de 2021. E 2021, as minhas turmas na escola já estão prontas lá no Classroom. Porque todas as turmas de 2021 já estão aparecendo, mas para mim não aparece ainda, ó. Talvez porque falta essa questão da Morgana colocar no sistema. Acredito que tem esse vínculo, por isso que não estão aparecendo aqui para mim ainda. Aqui no e-mail da escola, que eu tenho acesso a todas as turmas. Por isso que eu sei dizer para vocês que 2021 já estão com todas as turmas. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, o terceiro ano, 2021. As pessoas ainda não estão, ó, os alunos. Isso quer dizer o quê? Que precisa terminar essa parte de informação. Professores ainda não estão, ó. Então, tudo isso tem que terminar primeiro para depois vir para cá. É isso que eu acredito, pelo menos, que vai acontecer, porque as turmas já foram criadas. Só falta colocar as pessoas. E daí depende do sistema na escola, as AEs terminarem de colocar os alunos e os professores. É isso, né, Cris? Ô, Mari, no Class, se tu já respondeu isso, tu me perdoa. Mas no Class vai ser dividido turma A e turma B ou vai estar corrido? Pelo que eu estou observando aqui, que eu estou no e-mail da escola, onde eu tenho acesso a todas as turmas, está como turmas. Porque o Estado ele tem 3 modelos, né, Jussi? 3 modelos de ensino agora presencial. Na nossa escola, para a nossa região, a maioria das escolas atende esse modelo de grupo A e grupo B. Então, eu acredito que nós vamos estar com turma e não tem essa subdivisão. Eu vou ter o terceiro ano, e lá dentro todos os alunos, é o que eu estou imaginando.
Eu acho que é melhor assim mesmo, Mari, porque, olha, por exemplo, do médio, a maioria de nós é 15 turmas, 17 turmas, 20 turmas. Sim, sim. Virar isso em 40. Não vai ser mudado. Meu Deus. Justo, não vai ser mudado, pode ficar tranquila, Isso, tá? porque na verdade isso é uma realidade de cada escola, porque o Estado tem 3 modelos. E essa questão de numa semana vem um grupo, na outra semana vem outro grupo, não é em todas as escolas, tá? Então, para a nossa escola aqui, na nossa região, a maioria das escolas vai fazer esse modelo. Mas tem lugares que não é esse modelo. Então, para o Estado ficaria meio Mari, né? É assim, ó, eu estou anotando aqui, e o que eles tiverem e forem olhando, observando hoje, vocês encaminham para a Mari. Daí eu vou repassando tudo para eles e o código da escola para eles darem uma olhada. Porque, às vezes, é um fluxo bem maior. Nossa escola, na verdade, é a maior aqui, né? Então, pode dar esse errinho. Então, vocês vão informando para a Mari, eu já anotei algumas coisas aqui, já vou passar agora, e vão passando para a Mari, para a gente tentar agilizar melhor para vocês. Tá? Ó, quando eu clico aqui, por exemplo, nessa turma do nono 4, que não é minha, eu estou com o e-mail da escola, como eu falei para vocês. Ela é do ano passado, certo? E aí, eu venho aqui em atividades. Vou lá no tópico da direção. Que é o que vai acontecer com vocês quando forem no tópico da disciplina de vocês. Vocês vão criar uma atividade. Aqui aparece tudo que é da direção, então eu vou criar atividade. É um material que eu vou encaminhar. Mas eu não quero encaminhar para a turma toda, eu quero encaminhar só para o grupo A que esteve presencial comigo hoje. Tem como eu fazer isso? Tem. Aqui é onde tem todos os alunos, então, o professor que nunca fez isso, né? Talvez ele não saiba. Aonde tem todos os alunos, ele clica. Ele clica aqui em cima e ele vai tirar a seleção de todos os alunos. E depois, como disse a Priscila hoje de manhã, se for feita uma ordem de chamada, fica muito mais fácil. Tu vai só selecionando aqueles alunos para quem você quer que receba. Nessa semana, essa informação. E aí você vai, no caso de ser uma avaliação, por exemplo, que é só para os alunos que estão em casa, aí você vai selecionando os alunos. Tá? Aqui, ó, aparece aqui as turmas de 2020, e aonde tem o 2021, aparecem as turmas de 2021. Então, vamos dizer que lá no nono ano, 2021, eu quero criar uma atividade, certo? E eu vou em atividade, criar essa atividade, eu vou criar material, pode ser? Se vocês forem clicar em material, vocês vão ter que criar ela toda novamente, certo? Mas se vocês fizerem assim, ó, reutilizar, igual vocês reutilizavam ano passado de uma turma para outra, vocês podem fazer isso reutilizando de um ano para o outro. Só que daí tudo que tem lá na turma de 2020 vai vir exatamente igual para a turma de 2021. Aí depois ali, reutilizado, criado, programado, é que vocês vão conseguir fazer as edições daquilo que veio tudo pronto já. Então, vocês conseguem fazer isso. Então, vou pegar esse aqui, por exemplo, sexto 4, aqui o da Priscila. Ah, eu quero a vida na Idade Média. Beleza, a Priscila pode pegar isso aqui, reutilizar na turma dela de 2021. Exatamente igual como a gente já fazia o ano passado. Vamos ao formulário, que é um outro ponto que eu quero colocar para vocês. A Aline comentou ontem com vocês de criar um banco de questões. Então, isso é muito bom. Porque vocês podem... Oi, Jússi. Oi. Essa questão do e-mail, Mari, só compartilhando com os colegas, eu e a Sabrina, a gente criou um e-mail para nós duas. No caso, para compartilharmos o material de bio, os formulários, e vamos também colocar ali slide, vai ficar ali tipo um arquivo para nós duas nas nuvens, usando o Gmail. Então, de repente, fica uma sugestão aí para os outros colegas de outras áreas. Isso. Para vocês criarem um banco de dados, primeira coisa é vocês terem um e-mail só para isso. Tá? Porque daí tu sabe que ali é onde está tudo que tu precisa. As avaliações, os slides criados, tudo que tu precisa está naquele e-mail. Então, assim, ó, quando tu for... Vamos falar de formulário, né? Que é algo que o pessoal gostou bastante o ano passado. Teve gente que disse assim, Mari, eu quero aprender a fazer formulário. Certo? Então, assim, fazer o teu formulário como um banco de dados é você ir lá no teu e-mail, Gmail tem que ser, não pode ser outra conta, tem que ser conta Gmail, tá?
Então, você cria o seu Gmail. Se alguém precisar de auxílio para criar o Gmail, é só nos procurar que a gente ajuda para criar o Gmail. E aí, tu vais criar como teu nome ali, enfim, vamos dizer, banco de dados, banco de questões, aulas prontas, enfim. Coloca já como nome do teu e-mail isso. E daí tu já sabe que tu está entrando naquele e-mail. E aí tu queres criar um formulário. Pode criar o teu formulário lá. Com quantas questões? N questões. Ah, achei mais uma questão, vou botando mais uma. Se eu compartilhar com outra pessoa, ele vai ter acesso a essas questões também. Ali eu vou ter um link, e esse não é o link que eu vou encaminhar para os meus alunos. Esse link eu não encaminho para os meus alunos, porque ali é o meu banco de dados. Porque se eu encaminhar o link para os meus alunos, ele vai ter acesso a todas as questões que eu tenho ali. 20 questões, 40, 50, ele vai ter acesso a tudo. E é interessante, quando vocês forem criar os formulários como banco de questões, criar mesmo por conteúdos. Por exemplo, termoquímica, tudo que é de termoquímica eu vou colocar ali. Cinética química, tudo que é de cinética química eu vou colocar ali. No caso de língua portuguesa, acentuação, tudo que for de exercício de acentuação, coloca lá. E agora eu quero criar o meu formulário para colocar para os meus alunos responderem. Aí eu tenho como importar. Estou aqui no meu e-mail institucional, venho aqui nos 9 pontinhos, formulários, aqui embaixo. Quando eu coloco em formulários, eu venho no mais, final de mais, eu vou criar o meu formulário. Vamos colocar que esse formulário vai ter o nome equilíbrio iônico. E aí eu venho aqui, ó, no cantinho direito. Tá vendo essas ferramentas que aparecem aqui? Eu venho importar perguntas. Como eu estou no meu e-mail, onde eu já tenho os formulários do ano passado, esse eu não estou buscando do meu banco de dados. Eu estou buscando do meu e-mail, onde eu já tenho os formulários do ano passado. Isso daí é um outro ponto. Vamos dizer que o meu formulário do ano passado ficou show, é bem legal, eu quero usar o mesmo formulário. Beleza. Então, eu entro no meu e-mail institucional, eu coloco para criar um formulário em branco, e eu vou importar as questões do meu formulário anterior para esse. Mari, não é mais fácil eu pegar o link do ano passado, do formulário do ano passado, e colocar no e-mail desse ano? Não. Por quê? Porque se eu for buscar, por exemplo, um formulário meu de cinética química, eu vou ter 125 respostas. Esse link, eu colocando para os meus alunos desse ano, eu vou ter mais 125 respostas, vai estar tudo junto com a do ano passado. Então, por isso que mesmo sendo as mesmas questões, eu preciso vir fazer, facilita muito a minha vida, né? Porque eu vou ter somente as respostas dos alunos desse ano. Então, eu venho aqui e eu seleciono o slide que eu quero. O formulário que eu quero. Eu quero buscar... Ô, Mari, só uma perguntinha. Mas não dá para zerar o formulário do ano passado? Tu zera, mas o link é o mesmo. Aí só tá. Entendeu? Não, porque eu lembro que eu fiz daí eu tinha uma pergunta trocada, um item que eu fiz ali que os primeiros que responderam me alertaram, daí eu fui olhar, daí eu zerei ele e enviei de novo. Sim, mas aí aquilo que já está respondido fica respondido, porque o link é o mesmo. Tá, entendi. Tudo que fizer parte do mesmo link vai ficar ali para ti. Tá? E aí eu venho aqui, ó, eu quero desse formulário aqui. Então, eu clico em cima dele. E aqui aparecem todas as questões. Aí eu vou podendo ler as questões. Qual o nome completo. Tudo aparece aqui do lado. Eu tenho a opção de selecionar tudo. Como eu tenho a opção de selecionar somente aquelas questões que eu quero. Tipo, estou lá criando uma recuperação. Eu vou reaproveitar uma questão, só que eu vou mudar valores, eu vou mudar um pouquinho aqui, mudar um pouquinho ali, mas o contexto geral, eu gosto daquela questão. Vocês podem vir aqui buscar, tá? E aí vocês selecionam. Depois que selecionar, vocês vão importar perguntas. Ao importar perguntas, elas vão aparecer aqui no formulário novo que eu estou criando, ó. E aqui vai aparecer resposta 0, porque é um novo link. Esse link que está aqui. Ok? Quando vocês vêm aqui, ó, depois desse formulário criado, isso vale também lá no banco de dados, nesses 3 pontinhos, e colocar adicionar colaboradores, vocês não podem esquecer de colocar o e-mail de vocês, para onde vocês querem mandar isso, tá? Se eu estou lá no meu banco de dados, eu tenho que botar o meu e-mail institucional, certo?
E eu posso encaminhar, por exemplo, como disse a Jucinei, para a Sabrina, eu posso, no meu caso, encaminhar para o Anderson, para a Beatriz, para a Fábio, eu posso encaminhar para eles. Concluído, quando eu colocar o concluído, eles vão ter acesso a esse formulário. Ô Mari, tem uma pergunta. Pode? No caso, eu e a Júcia ali fizemos esse e-mail, né, que vai ser nosso. Tá. Eu só não sei como adicionar esse... Eu fiz um teste, eu compartilhei um formulário com esse e-mail que a gente fez. Só que eu não sei, por exemplo, quando eu quiser fazer uma prova, uma avaliação, como é que eu puxo essas questões desse banco de dados, desse outro e-mail? Porque ali tá, esse que tu mostraste ali é do institucional, né? Uhum. E daí como é que a gente faz para buscar desse outro e-mail, assim? Eu não sei como é que fazer. O mesmo que eu fiz, só porque daí ao invés de entrar no teu e-mail institucional, tu vais entrar no teu e-mail onde está o teu banco de dados. Ah, tá. Então, eu entro no meu e-mail que a gente fez. No e-mail que está lá o teu banco de questões. Faço o formulário normal. Isso. E daí lá no Classroom eu pego esse link, é isso? Deixa eu buscar aqui para dar um exemplo. Então, aqui está o meu banco de dados, onde eu criei esse formulário de soluções. Certo? Esse é o meu banco de dados. Tá, esse formulário aqui. Tu vais criar o teu formulário. Então, tu vais abrir um formulário novo para mandar lá para os alunos. Ok? Aí tu vens aqui, importar questões. Tu vais importar das soluções, porque tu quer um outro formulário de soluções. Só que esse formulário de soluções que faz parte do teu banco de dados, vamos dizer que tem 60 questões aqui. Então, tu vai selecionar as que tu queres. Para formar uma avaliação com 10 questões, com 5. Aqui ao lado vocês conseguem observar as perguntas, ó. Múltipla escolha com 5 opções. E aí tu consegue verificar quais são as questões. Selecionei essa aqui. Então, eu importei a pergunta. Certo? Eu posso vir aqui, ó. Fazer uma cópia. Adicionar colaboradores. Fazer uma cópia, tu vais criar vários formulários iguais de soluções, só que com links diferentes. Isso só seria válido se tu quisesse encaminhar um para cada turma, que não tem necessidade. Adicionar colaboradores. Quando tu adiciona colaboradores, tu tá jogando lá no teu e-mail institucional, daí tu manda para ti, pro teu e-mail institucional. Ah, agora entendi. Certo. Entendeu? E aí tu manda para a Jussi, tu manda para a Alessandra, tu manda para quem tu quiseres esse formulário. Ok? Certo, Mari, obrigada. Então, gente, do formulário é isso. Vocês podem reaproveitar as questões com outro link, tá? Sem ficar somando ali naquela turma mais alunos, certo? Vocês podem ir buscando de outros formulários, porque quando a gente coloca, daí tem alguém que pode estar se questionando assim, Mari, não seria mais fácil eu abrir ali o formulário e vir aqui fazer uma cópia? Porque daí quando eu faço uma cópia, é um outro link. Daí não vai ter as respostas do outro. Não sei se foi isso que a Samira quis dizer. Mas aí tu tá fazendo a mesma avaliação. Todinho igual. Sem tirar e sem pôr. E essa ideia que a Aline deu para vocês ontem do banco de dados, que eu estou mostrando agora para vocês, é de vocês selecionarem as questões e montar uma outra avaliação daquilo que já está pronto. Às vezes uma própria recuperação, porque se tu for fazer uma cópia, tu está copiando exatamente aquilo que está ali, só que com outro link. Aí, claro, tu pode tirar a questão e tu pode digitar mais questões. Mas quando tu vais importar perguntas, tu já está trazendo a pergunta de um outro formulário para agregar naquele formulário da tua nova avaliação. Não sei se me fiz entender. Essa é a diferença do criar uma cópia e de importar as perguntas. Ô, Mari, oi? Deixa eu te interromper um pouquinho. O ano passado eu usei bastante o formulário, mas no momento de fazer a resposta descritiva, né, que é aquela pergunta que o aluno tinha aqui, eu não consegui fazer com que ele se autocorrigisse. Não tem mesmo como, né? Aquela ali tem que ler um por um mesmo. Não, isso então mesmo. tem que fugir das respostas descritivas para facilitar. Porque eu estava, acho que, sei lá, com 32, o que 40 acontece? aulas, era muito, então não dava para corrigir tudo assim. O que acontece? Por exemplo, se tu for cobrar igual na matemática, a resposta tem que ser 50. É 50, não pode mudar.
Mesmo que tu faça ela uma pergunta aberta, o aluno vai ter que colocar 50, porque se ele colocar 30, tá errado. Mas se a Thaís não quer só a resposta, ela quer toda a resolução dele, ela não pode, no teu caso, tu não pode colocar como gabarito a tua resposta. Porque se o aluno coloca uma vírgula diferente, uma palavra diferente daquilo que tu colocou como gabarito, o Google entende que está errado. E o aluno vai errar. Foi o que aconteceu. Aí todo mundo falando, mas está certo. Aí eu tive que rever uma por uma. E atribuir a nota e apagar a minha resposta, porque eu imaginei que pela inteligência artificial ele identificaria a 50%, 50% das palavras. Sim. E enfim, né? Mas não. Não. Não, ele aceita exatamente aquilo que tu colocou como resposta. Por exemplo, se a resposta era 50, como a Mari falou, e o aluno botou 50,00, já está errado. Já está errado. Ele só vai aceitar se a Thaís colocar 50,00. Ele vai corrigir exatamente com aquele gabarito que tu der para ele. Tu tem a opção de colocar as variações da resposta, né? Tipo, a resposta é 50, tu pode botar 50, 50,00, 50,00, né? Porque eles usam, às vezes, uma coisa louca. E pode escolher vários tipos, ou várias palavras como resposta, palavras sinônimas, né? Que querem dizer a mesma coisa, mas se ele achar uma outra resposta que também significa a mesma coisa que tu não colocou lá, aí é errado. Pois é, o ano passado eu fiz uma vez e me danei, aí eu não usei mais. Tem disso. E assim, uma coisa que até nos vídeos do ano passado eu mostrei para vocês, e que talvez alguns professores na hora de fazer não percebiam isso, e faz uma diferença, é vocês criarem sessões, tá? O que seria o criar sessões? Porque aí tu coloca lá o nome, qual o seu nome, assinale a sua série, e vai colocando perguntas. Na hora de fazer as configurações, e tu pedes para o Google fazer gabaritos diferentes, que é misturar ali as perguntas, às vezes o nome para o aluno vai aparecer como última pergunta para ele responder. Tá? E se vocês criam sessões, a primeira sessão é a identificação dele. Nome, e-mail, série. A segunda sessão são as perguntas, aí ele vai bagunçar as perguntas. E a primeira sessão ele deixa para o aluno como identificação. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, quando vocês vêm aqui, ó, igual eu fui lá, né? Busquei no sinalzinho de mais, novo. Vou colocar aqui como teste. Lembrando que aqui em cima vai aparecer o nome que eu colocar aqui, né? A primeira pergunta é qual o nome? Qual o seu nome? Coloco como obrigatória, não tem gabarito, né? Ele já aparece automático ali como resposta curta. E aqui eu já começo as minhas perguntas, vamos dizer assim, mas normalmente o que a gente coloca? Assinale a sua série, daí tu coloca a relação das séries para ele, fica como múltipla escolha. Sinalzinho de mais, eu vou colocando perguntas. Então, gente, se vocês forem só colocando sinal de mais, na hora de bagunçar, ele vai sortear tudo e o nome pode ficar no meio, pode ficar no final. E quando vocês vêm aqui, ó, nessas duas barrinhas, aqui, ó, adicionar sessão. É como se houvesse uma quebra. Então, na primeira sessão fica a identificação do aluno e na segunda sessão ficam as perguntas. E o título tu pode colocar o mesmo lá de cima, o teste. A descrição, se já foi colocado lá em cima, não precisa repetir. E vai adicionando as perguntas. Na hora de ir nas configurações e pedir para ele fazer aquela questão de, aqui nos testes, embaralhar ordem das perguntas, o que ele vai fazer? Ele vai embaralhar a ordem das perguntas do exercício, mas a ordem da identificação fica como primeira opção para ele. Porque aqui aparece, ó, sessão 1, então isso vai ser a primeira coisa que vai aparecer para os alunos, e a sessão 2 é a segunda coisa que vai aparecer de forma alternada às perguntas embaralhadas. Fantástico. Um outro ponto que o pessoal estava pedindo também, Mari, como usar o Meet? Porque teve gente que o ano passado não chegou a usar o Meet. Né? De que forma que eu posso usar? Gente, no nosso e-mail institucional é bem tranquilo. Deixa eu voltar aqui no Google para vocês. Olha só, quando eu clico aqui, ó, nesses 9 pontinhos, tem todas as ferramentas. E aqui está o Meet, ó. Meet. Iniciar ou participar de uma reunião.
Não coloca apelido, porque na maioria das vezes não dá certo. Continuar e participar agora. Aí é o seguinte, se eu não estiver logado, que era o grande problema que dava com o pessoal ano passado, com a minha conta do e-mail institucional, ele vai dizer assim, ó, pedir para participar. Mas como que eu vou pedir para participar se sou eu que estou criando a reunião? Eu tenho que participar para poder aceitar os outros. Então, eu tenho que vir aqui em alternar conta. Daí, quando eu alterno a conta, eu coloco o meu e-mail institucional. E aí, eu seleciono um e-mail, coloco a senha, se ele pedir senha. No meu caso, é porque já está tudo logado aqui nesse computador mesmo, depois eu tenho que sair de tudo. E coloca para participar. Daí, quando colocar para participar, você vai estar diante do Meet junto com os alunos. Ô, E Mar... tem também... Oi? A Aline comentou sobre o Hangout, tu conhece? Não trabalhei com ele ainda. Tá. O Hangout, mas ele também está aqui, ó. É, que ela disse que a gente consegue escrever e os alunos também ao mesmo tempo. Sim, ó, ele aparece aqui também. Tudo que o Google traz para a gente, ele aparece aqui na nossa... É como se fosse uma barra de ferramentas aqui, sabe? Ó, aqui ele aparece. Não explorei ele ainda, tá? Mas tem aqui a chamada de vídeo para fazer com os alunos, o chat para fazer com eles, mas eu ainda não explorei ele. Tanto que antes, no começo, ele aparecia como se fosse a opção Hangout ou Meet, que tanto um quanto o outro dava para fazer, sabe? E aí eu fui para o Meet e não cheguei a explorar isso aqui. Aqui tem como iniciar um novo. E assim, ó, quem for trabalhar com o Meet, dentro do próprio Classroom, da turma mesmo, vocês têm o link já pronto e criado. Sim. Eu acabei de ver nas turmas do ano passado ali, que eu já posso clicar diretamente no Meet da turma, no caso. Isso, ó. Chama eles pelo Meet da turma. Vou pegar aqui o 6º ano. Ele está aqui bloqueado, estão vendo? Vocês têm como desbloquear. Aqui em configurações, ó, vocês vêm aqui embaixo, ó, Meet, tá vendo aqui? O link pronto. Sim. Aqui é só clicar em cima, você vai salvar e já vai aparecer lá em cima para a turma, então tu não precisa criar, ó, tá aqui, ó. Quando tu clicar aqui em cima, todos os alunos dessa turma vão poder participar do Meet junto contigo. Só que daí eles têm que entrar com o e-mail institucional, eles têm que entrar na turma deles, assim como você vai entrar na turma deles, e clicar aqui em cima. De certa forma, isso te dá mais segurança, tá? E daí é somente o aluno da turma que tem o e-mail dele com a senha dele que vai poder entrar. Não melhor, é... né? Melhor do que eu criar um Meet lá no próprio assim, programa e passar para eles, que daí vai ficar uma coisa, né, insegura. E assim, ó, eu, por exemplo, entrei agora e eu aceitei vocês que estavam sem o e-mail institucional na nossa reunião. Por mais que a gente diga, entre com o e-mail institucional, mas sempre tem aquele professor que às vezes está no celular do filho, que está com o celular do marido ou da esposa, e está logado com o e-mail deles. Então, a gente que conhece já, mais ou menos ali, o nome dos filhos, da esposa, do esposo, aceita. Mas aluno, tu não sabe se aquele e-mail que apareceu lá do Paulo é o pai dele ou é outra pessoa que tu não conhece. Entendeu? Então, tu entrando por esse link aqui, tu garante que sejam os teus alunos, pelo menos assim, vamos dizer, 90%. Que sejam eles. Tá certo, Mari. Obrigada. Tá? Só que a única coisa, terminou a tua aula, o que tu tem que fazer? Porque esse link ele vai ficar aberto. Eu vou ter que ir lá e bloquear ele, né? Aí, novamente, lá nas configurações, tu vais vir aqui no Meet, né? E vais tirar a bolinha do ativo. Tá? E dá para gravar também. Dá para compartilhar a tela como eu mostro para vocês. Tudo isso dá para fazer. Vocês têm mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Mari, quando a gente está compartilhando a tela, a gente realmente não consegue ver as pessoas, né? Então, eu não consigo ver. Eu acho que não dá para ver, não. Será que se usar um segundo aparelho, um celular e deixar assim... Assim, ó, o que tu consegues fazer? Aquilo que eu mostrei lá no início, dividir a tela do computador. Sim. Quando tu divide a tela do computador, de um lado vai estar o teu Meet e do outro lado vai estar o que está compartilhando a tela. Certo. E aí os alunos vão ver assim, porque é a tela do teu computador que está compartilhando toda. Então, os Sim. alunos também vão ter essa visão do que tu está passando para eles de um lado e o Meet do outro. Uhum. Não é, porque às vezes é ruim estar compartilhando e quando é tela cheia,
Aham. A gente não está sabendo se as pessoas estão vendo, se não estão, se estão gostando, porque, querendo ou não, é bom estar olhando para as pessoas, né? Isso, claro, é muito bom. E assim, ó, quando tu estás aqui compartilhando a tela, tu tens a opção, tá? Eu vou parar essa apresentação aqui para vocês. Sim. E tu tens a opção aqui, ó, a tela inteira, o aluno vai ver a tua tela no todo. O que estiver ali vai aparecer para ele, certo? Uma janela, então o que vai aparecer para o aluno? Uma janela, quer dizer que ele vai conseguir ver, igual a Thaís apresentou hoje pela manhã, eu consegui ver o que ela estava apresentando para nós, e no cantinho direito da minha tela apareciam alguns de vocês enfileiradinhos um embaixo do outro. Certo? Porque daí era uma janela só. E tem como ser uma guia, só uma parte do que está no meu computador para eu mostrar para vocês. Tá? Eu estou compartilhando a tela inteira com vocês, por quê? Porque daí aparece maior para vocês, né? Claro. Essa é a vantagem, mas aí eu não vejo vocês. E para eu vê-los, eu tenho a opção da tela inteira, mas aí colocar minimizado, como eu mostrei no início da tarde. Uhum. Que é dividir a tela em duas partes. Mas aí, como para vocês, eu selecionei a tela inteira, tudo que estiver aparecendo na minha tela vai estar compartilhado com vocês. Certo. Ok. Certo? Gente, então, se não tiver mais nenhuma pergunta da minha parte, era isso. Espero ter compartilhado aí algumas informações para vocês e que vocês consigam aproveitá-las na prática diária de vocês em sala de aula, tá? Eu sempre digo assim que tudo é válido para nós, né? E amanhã nós estamos encerrando a nossa semana. Alguns professores já passaram os nomes das atividades que vão estar fazendo amanhã, dos murais, né, dos painéis que vão fazer amanhã. Já vou deixar os materiais separados para vocês, para que vocês possam chegar na escola e já montar. Pela manhã já temos 3 grupos. Então, o que eu peço, assim, aqueles que ainda não deram os nomes, que me procurem, porque a gente ainda tem 2 espaços para colocar mural, tá? E aí eu precisaria de mais 2 grupos para a gente estar organizando esses murais na escola no período da tarde, certo? Não vou levar todos vocês no mesmo período, porque daí dá muita gente. Então, 3 grupos é tranquilo, porque daí, enquanto um grupo está de um lado da escola, o outro grupo está do outro lado da escola, montando esses painéis, tá? E segunda e terça, Mário, o que a gente vai fazer segunda e terça? Porque agora não tem mais o feriado e o recesso de carnaval, né? Que o governador tirou. Segunda e terça fica para vocês elaborarem as suas aulas, planejarem. Depois de toda essa conversa que a gente veio tendo essa semana, todo o planejamento que nós tivemos. Então, essas trocas de experiências, as práticas pedagógicas que vocês tiveram, um momento ontem com a Aline também. Então, que vocês utilizem para o momento de segunda e terça-feira para colocar o plano de aula de vocês, certo? E o mais, ó, um grande beijo. É sempre bom estarmos juntos e compartilhando os conhecimentos. Obrigada. Obrigada também. Beijo. Tchau.